Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, nesse formato bem simples, tá no nome do podcast. Em meia horinha, pode contar aí no relógio, daqui a 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje o nosso episódio é sobre mitologia grega, algumas histórias que estão presentes até hoje. Mas antes de eu começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais bem rapidinho, tá? Entre agora em historiaemmeiahora.com. Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast, e aí quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas do História em Meia Hora, só tem lá. E claro, quando você compra uma camisa, você apoia o nosso podcast, tá? Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o nosso podcast, que é indo no nosso Apoia-se. Entre agora em apoia.se/História em Meia Hora. Repetindo, apoia.se/História em Meia Hora. Quando você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana, tá? Só pra quem apoia. Inclusive o dessa semana, né? Conectando com esse episódio, eu fiz um episódio contando a diferença entre mitologia, né? Mito e religião. Qual que é a diferença de um pro outro, tá ligado? Enfim, se você quiser ouvir e de quebra quiser me apoiar, gente, sinta-se convidadíssimo. E claro, se você puder me ajudar, tá? Senhores, eu também tenho um outro podcast, ele se chama História pros Brother, onde eu falo de história, mas ele é mais de humor também, tá ligado? É mais informal. E é isso, gente, me siga nas redes sociais, é @Prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram, e segue também o Instagram do podcast, @História em Meia Hora. Agora, bora começar a falar sobre arqueologia, casos de família, vingança e muita guerra. Roda a vinheta em Portugal e vambora! O quanto determinante é uma religião para uma sociedade? É possível entender uma cultura através da sua mitologia? Bom, hoje vamos falar um pouco sobre a mitologia grega, mais um daqueles assuntos que, de certa forma, estamos bem familiarizados e conhecemos pelo menos o básico. Aqui no feed do História em Meia Hora, eu já gravei alguns episódios sobre Grécia Antiga, falei sobre Atenas, Esparta, enfim. Inclusive no episódio de Grécia pré-homérica e homérica eu fiz até uma dramatização, tá? Estilo novela mesmo, ou radionovela, e a galera gostou bastante. Mas hoje vamos fazer uma coisa um pouco diferente, tá? Além de explicarmos muito bem o que é e o que não é uma mitologia, vamos ver como a sociedade grega, e por que não a nossa sociedade, foi influenciada por essas histórias. Como eu falei, muitas dessas histórias foram contadas nos livros e nos filmes, mas qual é a verdade sobre elas? Será que realmente existiu uma guerra de Troia? Uma das primeiras coisas que precisamos deixar claro para podermos falar melhor sobre mitologia grega é que praticamente toda sociedade produz mitologias. Provavelmente os gregos foram aqueles que levaram a fama por terem uma grande mitologia, mas quando estudamos mais a fundo as origens de um determinado povo, vemos que eles também tinham suas próprias crenças a respeito da criação do mundo, de como as coisas deveriam funcionar e quais eram as entidades que ditavam as regras. Por esse motivo, não é nada incomum ouvirmos falar de mitologia romana, mitologia celta, mitologia viking, etc. Mas uma coisa pouco mais incomum é falarmos sobre mitologia indígena, a mitologia de vários povos diferentes que habitaram e ainda habitam aqui no Brasil. Mas enfim, gente, isso é um papo para outra hora, e se vocês quiserem mais episódios com essa temática de mitologia, é só mandar mensagem para mim lá no Instagram, que aí eu vou saber que esse tema, né, mitologia, ele pode virar até uma série aqui no História em Meia Hora. Mas enfim, gente, pensando na Grécia Antiga, não é possível dizer exatamente quando os elementos mitológicos começaram a ser usados pela população grega, tá ligado? O que nós sabemos com mais clareza é que antes dos mitos aparecerem em fontes escritas, como poemas e livros, essas histórias já faziam parte do cotidiano da população através da oralidade, ou seja, uma geração contava a outra geração como o mundo foi formado, quem eram os seus deuses e a forma que eles gostavam de ser adorados.
Nós, aqui do Ocidente, temos uma grande dificuldade em entender como essas histórias orais podem ser tão importantes e relevantes para um povo. O que nós gostamos e adotamos como verdade é aquilo que está escrito em papel. Mas nem sempre e nem em todos os lugares foi assim, tá? Inclusive nas sociedades gregas. Podemos dizer que a necessidade de criar histórias que em seguida seriam interpretadas como mitologias é natural do próprio ser humano. Um autor que eu gosto bastante, chamado Yuval Noah Harari, faz a seguinte pergunta em seu livro, abre aspas, como o Homo sapiens conseguiu fundar cidades com dezenas de milhares de habitantes e impérios que governaram centenas de milhões? O segredo foi, provavelmente, o surgimento da ficção. Um grande número de estranhos pode cooperar de maneira mais eficaz se acreditar nos mesmos mitos. Fecha aspas. Olha que maneiro que ele tá falando, gente. Pro Yuval Harari, só existe cooperação entre grandes números de seres humanos porque juntos eles acreditam nas mesmas historinhas, entre aspas, né? Pensar as sociedades e a própria mitologia, principalmente a partir dessa perspectiva, é algo que muda muita coisa pra nós. E faz a gente até pensar, né? Quais são os mitos e as historinhas que nós acreditamos para que a gente possa conviver, viver em sociedade, para fazer o que fazemos? Eu não vou responder não, você que sabe aí. Pensa aí, separa um tempinho, toma um cafezinho, vai pra janela e pensa na resposta, que essa é braba. Mas voltando a falar da mitologia grega, que é o nosso foco aqui, uma das características mais interessantes dessas histórias é que a maioria delas estão inseridas dentro de um contexto familiar. Os deuses e criadores do universo são todos parentes, pais um dos outros, tá? E é uma doideira, mas como nós vamos ver, eles não eram lá um bom exemplo de família não, tá? Mas quem somos nós pra julgar, né? Aquele cara que acabou de julgar, aí mete essa. Mas enfim, se por um lado não conseguimos identificar quando e como a mitologia meio que passou a fazer parte do cotidiano dos gregos, conseguimos entender o porquê dessas histórias terem sido criadas. O ponto de partida da mitologia grega é falar sobre a origem do universo. Para os gregos, no início de tudo existia o caos, um estado de desordem e aleatoriedade. A partir desse caos, 5 deuses primordiais surgiram, e cada uma dessas entidades controlava um aspecto da existência humana. Gaia era a deusa da terra, Tártato era o deus do abismo, Eros, o deus do amor, Érabo, o responsável pelas trevas, e Nix, a deusa da noite. Uma coisa que vocês vão perceber é que os deuses na mitologia grega possuem várias características humanas, tá ligado? Ou seja, eles demonstram amor, raiva, compaixão, tristeza, enfim, sentimentos bem humanizados. Logo de cara, vemos que essa é uma das diferenças entre a mitologia grega e outras mitologias, como a mitologia cristã, por exemplo, que retrata uma divindade mais distante dos seres humanos, tá ligado? E que não representa nenhum tipo de falha. Falando nisso, o episódio dessa semana para os apoiadores será justamente sobre essa diferença, né? Entre mitologia e religião. Quando que começa um, quando que termina o outro? Para conseguir ouvir, é só acessar lá o Apoia-se, beleza? Clica no link da bio também e também vai ter aqui na descrição desse episódio, demorou? Bem, senhores, quando eu falo que esses deuses primordiais tinham características humanas, eu não tô falando apenas de sentimentos não, tá? A galera gostava de fazer um boneco, tá? Gostava de fazer filho, que eu vou te contar. Gaia, a deusa da terra, por exemplo, gerou sozinha 3 filhos. Urano, que era o céu, Ponto, que era o mar, e Órias, que representava as montanhas. Gaia e Urano tiveram 12 filhos, que foram chamados de titãs. Uma espécie de deuses, só que meio que uma hierarquia abaixo, uma categoria abaixo. Se é que podemos dizer assim, né? E é no nascimento desse monte de filho que os problemas começaram a aparecer. Urano, o pai dos 12 titãs, os enviou para o Tártaro, o lugar de abismo onde os mortos são enviados. Em sinal de revolta, o titã Cronos tem relações sexuais com sua irmã Reia e a partir dessa relação nasceram outros 6 deuses. Hera, Deméter, Héstia, Hades, Poseidon e o caçula Zeus, o deus grego que gostava de dar uma pulada na cerca. Eu sei que esse último trecho do episódio parece um pouco confuso, né? Por conta da confusão de tantos nomes, relações de parentesco, isso pode confundir mesmo. Mas eu quero direcionar sua atenção para alguns elementos que falamos até aqui.
Vocês notaram que cada divindade citada até agora está ligada a um elemento da natureza? Gaia, a terra, Urano, o céu, Cronos, o tempo. E o que isso significa, molecada? Isso mostra que a sociedade grega usou a sua mitologia para compreender e interpretar o mundo em que elas viviam. Claro que falar de filho tretando com pai e irmãos tendo filhos pode ser mais interessante e chama mais atenção de muita gente, sabe? Inclusive rendendo livros e filmes. Mas o que está por trás disso é que a mitologia ajuda o ser humano a entender o mundo. Como vocês sabem, naquele momento ainda não se sabia exatamente como o tempo funcionava, como exatamente funcionavam os ciclos da chuva, as estações do ano. Então, quando colocamos em uma divindade a responsabilidade por cada uma dessas engrenagens da natureza que parecem muito complexas para nós, é como se o entendimento sobre o mundo fosse mais palpável. O último dos deuses citados no bloco anterior foi Zeus. Provavelmente, ele é a entidade mitológica mais conhecida por nós, seja pela propagação da própria mitologia, quanto sua presença nos filmes e desenhos animados, né? Independentemente de como sua história chegou até nós, Zeus tem uma importância na mitologia grega, porque foi a partir do seu nascimento que as coisas começaram a mudar de rumo para os deuses. Cronos, o pai de Zeus, tinha a prática de comer seus filhos, e para evitar que isso acontecesse com seu caçula, Reia mandou o pequeno Zeus para uma caverna na ilha de Creta, até que ele se tornasse um adulto. E como forma de vingança, Zeus envenenou Cronos, que foi obrigado a vomitar os filhos que ele havia comido. Mas como eles são imortais, continuaram vivos dentro do bucho do pai. Essa iniciativa de Zeus iniciou uma guerra entre os deuses e os titãs. Essa guerra se chamou Titanomáquia e durou mais de 10 anos. Essa batalha foi entre os 12 titãs que moravam no Monte Otris contra os novos deuses que moravam no Monte Olimpo. Os deuses do Olimpo venceram essa guerra e condenaram os titãs ao abismo eterno. Como os vencedores eram aqueles que habitavam no Olimpo, esse local passou a ser sinônimo de lugar dos deuses. E a própria mitologia grega se desenvolveu a partir desses deuses que venceram a guerra contra os titãs. Eles passaram a ser chamados de deuses olímpicos, e é em homenagem a eles que os Jogos Olímpicos têm esse nome. Bom, mas tinha um problema. Quem iria governar o mundo? Depois de toda essa confusão, quem vai colocar ordem nas coisas? Zeus e seus dois irmãos, Poseidon e Hades, decidem dividir o poder do mundo através de um sorteio. Zeus ficou responsável por tudo aquilo que estava acima da superfície, tanto os elementos da natureza quanto as criaturas. Zeus ficava observando os seres humanos acima do Olimpo e fazia as suas interferências lançando raios dos céus. Os humanos usavam esse tipo de sinal para saberem se Zeus estava zangado com eles ou não. E por ter sido o principal combatente na batalha contra os titãs, Zeus assumiu uma posição de liderança entre os outros deuses. Era como se ele fosse o chefe dos deuses, tá ligado? O irmão de Zeus, Poseidon, se tornou o deus dos mares, mas ele não é tipo um Aquaman, tá ligado? Que só falava com os peixes e tal. O Poseidon, ele tinha um controle dos terremotos marítimos e fazia com que novas fontes de água fossem abertas. Se você conhece um pouco da geografia da Grécia, você tem ideia da importância que o mar sempre teve para esse povo, não é verdade? Os gregos eram um povo que conseguia navegar pelas águas e estabelecer conexões com várias áreas do mundo conhecido. E por conta disso, Poseidon se tornou uma das principais divindades da mitologia grega porque era adorado para proteger os navegantes em suas viagens. Uma curiosidade para os ouvintes mais antigos do podcast, tá? Você se lembra daquele episódio que eu narrei a saga do Odisseu com o Ciclope Polifemo? Então, o Ciclope, que foi enganado, era filho de Poseidon, e por isso o rei dos mares buscou se vingar de Odisseu. O outro irmão de Zeus, que também passou a governar uma parte do mundo, foi Hades, que ficou com o mundo inferior, um lugar para onde os mortos eram enviados. E se fôssemos tentar traduzir para nossa cultura, mais ligada ao cristianismo, o mundo inferior é basicamente o inferno, tá ligado? Bem, mas a diferença é que, para os gregos, uma pessoa que morresse e fosse para o mundo inferior poderia retornar à vida.
E para evitar que isso acontecesse, Hades tinha um cachorro gigante de 3 cabeças que guardava a passagem entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Como vocês podem imaginar, existem várias fábulas e contos menores de seres humanos que tentaram retornar do mundo dos mortos para a vida. Uma coisa bem legal sobre a mitologia grega é que, mesmo esses deuses tendo muito poder e fazendo coisas grandiosas, havia uma grande interação entre os seres humanos e os deuses. Os gregos acreditavam que os deuses interferiam de maneira direta no seu cotidiano. Existiam alguns templos, por exemplo, que eram dedicados a Zeus ou a Poseidon. E esses templos eram usados para pedir aos deuses prosperidade no comércio ou segurança para viajarem pelo mar. Uma outra forma que os deuses e os seres humanos interagiam era através da paixão e do desejo, principalmente por parte dos deuses. Zeus, por exemplo, teve uma dezena de esposas e parceiros, inclusive mortais. E sim, parceiros no masculino, porque para Zeus, meu amigo, tá na rede é peixe. Quando essa relação entre deuses e humanos gerava uma criança, nascia um herói, conhecido também como um semideus. Esses seres que passavam a viver na Terra recebiam funções específicas de liderança e destaque, porque tinham ligação com os deuses. Zeus provavelmente foi o deus grego que mais se relacionou com seres humanos e foi deixando seus filhos por aí. O mais famoso deles era Heracles, um homem extremamente forte e que passou a servir de modelo para todos os homens gregos por conta da sua força, coragem e inúmeras virtudes. Talvez a gente conheça esse herói pelo nome Hércules, porque essa adaptação do nome foi feita pelos romanos, que também foram muito influenciados pelos gregos. Poseidon, o deus dos mares, também se relacionou com uma humana, e dessa relação nasceu Perseu, semideus que foi fundador da cidade de Micenas. Como eu disse, gente, os filhos dos deuses na Terra simbolizavam um modelo a ser seguido pelos humanos, mas a presença deles por aqui também gerava alguns problemas. Uma das filhas de Zeus se chamava Helena, e foi considerada a mulher mais bonita do mundo todo. Foi através do envolvimento de Helena com outro humano que se iniciou uma guerra, a Guerra de Troia, colocando em conflito povos diferentes e até os deuses. Mas eu já falo mais sobre isso e como a mitologia grega também foi usada como religião. Mas me dá só um minutinho que eu já volto e falo mais pra vocês sobre beleza, guerras, filosofia e historiadores. Segura aí rapidinho que é um minutinho só. Até aqui, nós entendemos que a mitologia foi uma das maneiras encontradas para os seres humanos explicarem e entenderem elementos da natureza que até então eram um mistério para eles. Mas pensar em mitologia apenas dessa forma pode nos levar a cometer um erro, que é o de acreditar que determinada sociedade era mais ignorante e menos evoluída, entre aspas, que a nossa, apenas porque sabemos uma coisa ou outra sobre a natureza. A mitologia vai muito além de um conjunto de crenças sobre a criação do universo. A sociedade grega usava a sua mitologia como método de ensino para as crianças. Os pequenos estudantes gregos ouviam histórias de heróis, deuses e titãs não para se entreterem ou se divertirem, mas para entenderem quais são os modelos a serem seguidos e aquilo que deve ser rejeitado. Dentro dessa mitologia, não existia apenas seres nobres e guerreiros corajosos, mas haviam histórias de criaturas que tinham como principal função propagar o mal e o caos. Além da mitologia grega servir de forma pedagógica para os mais novos, os deuses também eram adorados em templos religiosos. Cada cidade grega possuía um deus específico e exclusivo, de forma que os gregos eram considerados politeístas, termo usado para designar uma sociedade que acredita em vários deuses. Em cada uma dessas cidades eram erguidos templos e imagens sobre seus deuses. Mas uma coisa interessante é que o culto na Grécia não era algo público, em que qualquer pessoa podia participar. Dentro da sociedade grega existiam os sacerdotes, pessoas que eram separadas para viverem exclusivamente para os deuses. Apenas esses sacerdotes poderiam fazer sacrifícios para adorarem os deuses. E será nesse tipo de adoração e serviço que os humanos faziam aos deuses que seremos apresentados a diversas divindades que não são tão conhecidas, tá? Uma das deusas que era muito popular nas cidades gregas era a Héstia, deusa do lar e da família.
Os governantes gregos tinham o hábito de erguerem templos para Hestia em suas cidades para simbolizar que aquele era um local de hospitalidade e acolhimento. Por outro lado, as cidades gregas que dependiam da agricultura para sobreviver adoravam a Deméter, deusa da agricultura e da colheita. Uma coisa bem legal na mitologia grega é a presença de muitas figuras femininas, que também serviam de exemplo e de modelo para as mulheres. O culto a Deméter poderia ser feito apenas por mulheres, para que as colheitas fossem prósperas. Provavelmente a deusa feminina mais famosa seja Atena, deusa da sabedoria e da estratégia militar. Atena, filha de Zeus, era a representação máxima da prudência e da inteligência. Esses atributos eram usados em batalhas, tanto que a maioria de suas imagens era com ela vestida com trajes militares. Um outro deus que era representado com trajes militares era Ares, o deus da guerra. Tanto ele quanto Atena sempre estavam usando armaduras e empunhando espadas. Mas a diferença entre os dois é que Atena representava a estratégia, enquanto Ares representava a força bruta. Mas não eram apenas para as coisas grandiosas e essenciais da vida que existiam deuses na mitologia grega não, tá? Você já ouviu falar em Morfeu? Provavelmente você já ouviu falar esse nome naquele filme Matrix, mas o que pouca gente sabe é que na mitologia grega ele é o deus do sono e dos sonhos. Hefesto era o deus da metalurgia, ele era o responsável por criar todas as armas que os outros deuses possuíam. Além disso, foi Hefesto que ensinou os seres humanos a trabalharem com o metal para criarem armas e ferramentas para o trabalho. Eu poderia ficar horas e horas aqui falando sobre todos os deuses gregos e suas funções, e provavelmente nós não conseguiríamos esgotar esse assunto. A diversidade é tão grande que os gregos acreditam em um panteão de deuses, ou seja, um local específico onde esses deuses conviviam no seu dia a dia. Praticamente tudo isso que falamos sobre mitologia grega teve início na tradição oral e ao longo dos anos foi se tornando parte do dia a dia da população grega. Assim que a escrita passou a ser algo mais comum nos grupos humanos, as mitologias também fizeram presentes nas cantigas, nas fábulas e nas histórias. Talvez a figura mais importante a ter escrito sobre mitologia tenha sido Homero. Homero é tão importante para a história dos gregos que sua escrita é usada para separar períodos. Hoje nós estudamos a Grécia antiga pré-homérica e homérica, ou seja, antes e depois de quando suas histórias foram produzidas. A questão é que até hoje não sabemos se Homero realmente existiu. Muitos estudiosos acreditam que se trata de um nome inventado para representar todos os contadores de história que vieram antes dele ou algo do tipo. Independentemente de quem tenha sido Homero, podemos dizer sem medo de errar que seus poemas épicos sobre as ações dos deuses, misturados com as histórias dos homens, influenciou toda uma civilização. Homero foi quem escreveu a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada fala sobre a guerra de Troia e suas consequências, enquanto a Odisseia acompanha as aventuras de Odisseu tentando voltar para casa após a guerra. Homero escreve em forma de poema, e em seu texto, os deuses influenciam diretamente naquilo que os humanos fazem. É como se ambos convivessem juntos e estivessem lutando para fazer sua vontade prevalecer sobre o outro. É no relato da Guerra de Troia que somos apresentados a Aquiles, o maior dos guerreiros que vivia na Terra. Os relatos de Homero são tão impressionantes que influenciaram diversos estudiosos a pensar se o que ele escreveu de fato aconteceu ou não. E é por isso que milhares de arqueólogos do mundo inteiro se desdobram para encontrar vestígios de um possível muro de Troia, como retratado nas poesias homéricas. A parte chata disso é que até hoje não encontramos provas concretas de ter existido um conflito entre gregos e troianos como Homero escreveu. Isso faz a gente pensar em algumas coisas. Os gregos acreditavam de verdade em sua mitologia? Até que ponto todos esses seres mágicos e imponentes fazem parte da história dos gregos? Bom, responder essas perguntas não é algo tão simples como muitos pedem para fazer. Muita gente faz essas perguntas por acharem que se trata de uma contradição, uma sociedade que praticamente inventou a filosofia ocidental ter acreditado em tantos deuses e tudo mais. A verdade é que isso não se trata de uma contradição, nem um paradoxo. As duas coisas podem existir sem problemas. Quem fala um pouco sobre isso é o historiador Paul Veyne, que diz o seguinte, abre aspas, a história
história das ciências não é da descoberta progressiva do método correto e das verdades secretas. Os gregos têm uma maneira, a sua, de acreditar na sua mitologia ou de serem céticos. E esta maneira, apenas falsamente, é parecida com a nossa. Eles também têm sua maneira de escrever a história que não é a nossa. Fecha aspas. O que esse importante historiador está dizendo é que os gregos têm sua própria forma de interpretar a realidade e sua relação com as divindades. E isso não invalida toda a contribuição que eles deram para as civilizações que vieram depois deles. Você se lembra que eu disse que a história da mitologia grega é praticamente uma história familiar? A tragédia grega, o fenômeno que criou o teatro, passou a existir basicamente sob o mesmo princípio, retratar dramas familiares. Se formos parar para pensar, muitas das coisas que consumimos até hoje ainda giram em torno de dramas familiares, né? Assim como a mitologia grega. A mitologia grega extrapolou os limites geográficos da própria Grécia. No grande Império Romano, as bases dessa mitologia serviram como uma inspiração para a mitologia romana ser criada. Mesmo que para muita gente os romanos tenham apenas mudado os nomes dos deuses, né? A verdade é que não. Existem muitas diferenças entre as duas crenças, mas ninguém nega que os gregos foram uma inspiração direta. Assim como aconteceu com várias sociedades modernas, os gregos também passaram a acreditar menos em seus deuses, pelo menos de forma religiosa. Isso fica claro com a obra de dois autores muito importantes para nós da história, Heródoto e Tucídides. Os dois são considerados os primeiros historiadores e existe uma diferença muito grande entre o que eles escreveram e o que o Homero escreveu. Assim como Homero, Heródoto e Tucídides relataram uma guerra. Porém, nesse conflito, o foco das ações está naquilo que os homens fizeram. Não existe praticamente nenhuma referência aos deuses na forma que existia antes, os deuses interferindo constantemente naquilo que os homens faziam. Heródoto viveu e escreveu no século V a.C., período que veremos um crescimento das cidades gregas e séculos na frente, o surgimento da filosofia grega. Eu vou mandar lá no grupo dos apoiadores alguns textos do Homero, do Tucídides e do Heródoto também. É uma forma muito legal de perceber como a mitologia grega influenciou essa sociedade. Se formos fazer um grande resumo de tudo que ouvimos hoje, aprendemos que a mitologia é algo que praticamente todas as sociedades possuem de uma forma ou de outra. Em geral, uma mitologia serve para conseguirmos compreender os elementos da natureza e da vida. Os gregos criaram sua mitologia muitos séculos antes da escrita ser algo comum entre eles. Por esse motivo, a tradição oral foi a grande responsável em manter esse costume e levar a muitas gerações os grandes feitos dos deuses. Dentro da mitologia grega, existe uma série de deuses que controlam aspectos básicos da vida e da existência. Após uma grande guerra, Zeus, Poseidon e Hades dividiram o mundo entre eles para administrarem e governarem partes específicas da nossa existência. Ao contrário de várias outras religiões e várias outras mitologias, os gregos acreditavam que seus deuses tinham formas e ações humanas. E por esse motivo, eles eram capazes de engravidar mortais, agirem com violência em caso de necessidade e se apaixonarem ou nutrir ódio pelos humanos. Como a diversidade de deuses era muito grande, praticamente cada cidade grega adorava e servia a um desses deuses, erguendo para eles templos e estátuas para adoração. Por mais que exista o questionamento se eles acreditavam ou não em seus deuses, o fato é que a mitologia grega influenciou diretamente a sociedade grega, de tal forma que é impossível entender um sem falar do outro. Os gregos, com sua mitologia, foram responsáveis por influenciar centenas de outras civilizações, e os impactos disso podem ser sentidos até hoje em nossa cultura e no nosso imaginário. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Eu gosto muito de falar de mitologia, é muito maneiro. Então dá uma moralzinha aí, compartilha esse episódio. Isso ajuda muito o meu podcast, tá bom? Posta nos stories e marca lá se você postar, @História em Meia Hora. E se você postar no Twitter, marca lá, @H30podcast. No Twitter não cabia História em Meia Hora, tá ligado? Eu tive que botar H30podcast. Mas, senhores, é isso. Se você gosta do meu trabalho, você quer ver o História em Meia Hora continuar de pé, dá uma passada lá no Apoia-se do
do podcast, não se esquece, é apoia.se/História em Meia Hora. E novamente eu tenho um outro podcast que é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai curtir, beleza? Senhores, é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!